da Ampof, professor Renato Almeida, nosso colega do curso de filosofia, tanto da graduação quanto do mestrado, e um dos membros aqui também desse grupo de pesquisa, que o Renato coordena algumas pesquisas no âmbito desse grupo. É fundamental realizarmos esse evento nesse formato, para que a gente possa manter sempre esses espaços de discussão, né, e de aprofundamento de temas importantes, como o que a gente traz esse ano, que é o tema da religião e da política. Toda a atualidade está permeada por um debate em torno disso, por situações em que se torna importante a gente refletir sobre essa situação. Então, aqui são muitas vozes, por isso, dentro da proposta da temática, nós inserimos as tradições, inserimos as perspectivas e inserimos os desafios. Então, cabe-nos agora pensar e acompanhar as falas dos nossos convidados desta tarde. Daremos início agora à fala do professor Dr. Renato Almeida de Oliveira, que nos apresenta as instituições religiosas no contexto democrático pós-secular. O professor Dr. Renato Almeida de Oliveira é doutor em filosofia pelo programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal do Ceará, com a pesquisa intitulada Secularização e o Retorno do Fenômeno Religioso, a partir da teoria do estranhamento em Marx. É mestre em filosofia pela mesma instituição, com a pesquisa sobre o conceito de homem em Marx numa perspectiva crítico-emancipatória. Possui graduação em filosofia também pela Universidade Federal do Ceará, ocasião na qual desenvolveu uma pesquisa de iniciação científica sobre Marx e a questão do humanismo, como bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É professor adjunto do curso de filosofia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, coordena o grupo de estudos e pesquisa em filosofia e teoria política e social, é membro do grupo de pesquisa em filosofia da religião e do grupo de estudos marxistas. Atualmente desenvolve pesquisas nas áreas de filosofia da religião e filosofia e teoria social e política a partir de Hegel, Feuerbach e Marx. Seja muito bem-vindo, professor. Ok, boa tarde a todos. Obrigado, Juliette, pela apresentação. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito pelo professor Glaudeni e pelos membros do GFI, né? Mais um colóquio muito instigante, muito bem organizado, né, com palestras de alto nível. Então, me sinto muito honrado em fazer parte desse grupo e estar aqui contribuindo, mais uma vez, com o tema da religião e política, que é um tema que atualmente vem me instigando bastante. Tenho feito algumas leituras a respeito do assunto e gostaria de compartilhar com vocês, né, nesse momento, algumas leituras mais recentes que eu fiz a respeito, né. Antes de iniciar a minha fala, eu gostaria só de fazer uma pequena correção, que, na verdade, a minha fala não vai ser sobre as instituições religiosas, mas as intuições religiosas no contexto democrático pós-secular. A minha intenção é pensar um pouco o que alguns autores, como Habermas, Charles Taylor, a própria Judith Butler e outros teóricos contemporâneos da filosofia política e social, vem pensando a respeito da relação entre religião e esfera pública, né, contemporaneamente, mais detidamente sobre as contribuições que o discurso religioso, que essas intuições religiosas, elas podem dar no debate político público hoje, tá certo? Então, eu não vou aqui tecer um comentário sobre uma filosofia de um autor, não fazer uma exegese de um texto, mas vou levantar, suscitar algumas questões e tentar encaminhar algumas ideias que possam colaborar, possivelmente colaborar com
com esse debate, certo? Então, inicialmente eu vou apresentar um pouco do contexto contemporâneo, tanto no contexto político quanto no contexto filosófico, a respeito dessa relação entre religião e esfera pública, e, em seguida, eu vou me deter, e essa vai ser a parte que eu considero mais importante da minha fala, eu vou me deter propriamente nessas intuições, né, que são intuições, vamos dizer assim, morais, intuições humanas, né, que as religiões trazem, mais especificamente as religiões ocidentais, né, é onde os autores que eu li, eles se detem, né, nessas religiões ocidentais. Que intuições são essas, né? A minha pergunta é, quando eu comecei a ler os textos, né, do Habermas, do Charles Taylor, principalmente, eu sempre me perguntei que intuições são essas, né? E aí eu tive que fazer uma incursão em alguns textos teológicos, textos bíblicos, para poder captar um pouco do que esses filósofos dizem ou se referem quando fala dessas intuições religiosas. Ou seja, portanto, a minha intenção é trazer aqui uma reflexão sobre algumas dessas intuições e fica a critério de quem está nos ouvindo, né, abrir um debate se concorda ou não concorda com essas intuições, se de fato elas colaboram ou não colaboram, elas mais atrapalham. Eu estava ouvindo aqui agora atentamente a fala do professor Jovino Pizzi, que, por sinal, uma excelente exposição, como sempre ele faz, e na fala do professor Jovino, ele fazia uma crítica a esse neopentecostalismo que se torna algo, vamos dizer assim, oniabrangente, né, que começa a entrar nos diversos âmbitos da vida social e da vida política, né, nas escolas, no Estado, nos partidos políticos e etc. Então, existe, de fato, essa imersão de algumas denominações religiosas nessa esfera pública, né, que são danosas, evidentemente são danosas. E eu creio que hoje essa relação que existe entre as religiões e as políticas, né, e a política, vamos dizer assim, de uma maneira mais genérica, ela tende, infelizmente, a ser mais danosa devido ao modo como as pessoas religiosas, elas estão compreendendo o mundo, como elas compreendem o seu papel no mundo, mas que existem elementos, do meu ponto de vista, que podem ser vantajosos, né, podem ser importantes para contribuir com essa esfera política, né, pública. Então, hoje vivemos em uma realidade social com uma multiplicidade de visões de mundo, tanto religiosas quanto não religiosas. John Rawls, né, no texto dele, se não me engano, uma teoria da justiça, ele fala da razão pública, né, num capítulo que ele fala sobre razão pública, ele vai mostrar essa questão desse pluralismo e o conflito que existe entre as visões de mundo religiosas e não religiosas, uma leitura que eu sugiro. Nesse sentido, um estudo sobre os limites e as influências na esfera pública política contemporânea deve perpassar a questão do choque entre essas diferentes visões de mundo. Desde o século XVII, com o Iluminismo, a religião perdeu seu monopólio moral. Assim, abriu-se espaço para modos de vida bastante diversos, muitos deles não mais pautados em qualquer doutrina religiosa. Como consequência, teve-se o florescimento de conflitos, tanto entre visões religiosas distintas, quanto entre religiosos e seculares. Na medida em que as religiões se consideram universalistas, pautando-se na necessidade da conversão, por exemplo, no caso do cristianismo, a tendência ao conflito e desentendimento ela é sempre grande, como salienta o professor Spika. Essa diversidade aparecia no Ocidente mais por causa da ideia do Deus único, do cristianismo e islamismo, e de sua consequente ideia do que se era único
deveria ser o Deus verdadeiro, e se fosse verdadeiro, os outros precisavam, de alguma forma, se encontrarem com a verdade, florescendo assim a concepção de conversão do diferente, unindo todos numa mesma fé. Essa conversão se torna um dever moral que acaba por levar os sujeitos a cruzadas, guerras santas, e também é o responsável pelo surgimento de uma ética de tons universalistas. É um dever moral para o cristão, por exemplo, não só viver a sua religião, mas também pregar sua doutrina e fazer com que outros a vivam, pois a salvação é para todos. E essa vertente, essa perspectiva, ela tem sido cada vez mais forte, né, falando especificamente do cristianismo, que é o que mais nos influencia em termos religiosos no Ocidente, né? Essa ideia de que a religião cristã e a salvação trazida por Jesus Cristo, ela é única e é para todos, e, portanto, você precisa evangelizar, você precisa transmitir, converter, muitas vezes desconsiderando, né, a pluralidade, desconsiderando contextos culturais diversos, em nome de uma fé que deve ser assimilada, que deve ser vivida de modo universal. Nesta perspectiva, nos vem a questão: como é possível superar conflitos religiosos e os conflitos entre visões de mundo religiosas e não religiosas? Como estabelecer uma coexistência ou, quem sabe, uma convivência? Ao falar em debate público, perguntamos também: como as religiões podem contribuir com esse debate? Ou ainda, como encontrar alguma vantagem para a vida social em meio à diversidade religiosa e não religiosa de concepções? Como deve ser pensada a relação da religião com as instâncias seculares no âmbito das sociedades democráticas, portanto? Essas questões nos inquietam sobremaneira, haja vista a forte presença e o vigor das religiões na contemporaneidade. Essa presença da religião hoje é um fato, a gente não pode contestar, como alguns colegas, alguns pensadores acham que a religião hoje ela não tem mais tanta influência, que a religião é um assunto estritamente privado e que foi suplantado pela secularização e, portanto, dentro da esfera pública nós vivemos um espaço de total deliberação, sem coerção, né? E então essas interpretações acabam pecando em um duplo sentido, né? Por um lado, achar que as religiões não possuem nada de racional, né? Que é puro sentimentalismo, e por outro, considerar que a esfera pública ela é totalmente livre, onde os indivíduos são autônomos, livres de qualquer coerção, né? E portanto a religião não poderia fazer parte do debate público, porque ela, com seus dogmas, a sua fé, ela acabaria influenciando ou coagindo os indivíduos a tomarem determinadas posições políticas, né? Infelizmente, isso é o que ocorre, mas não necessariamente isso é o que deve ocorrer, ou só isso que ocorre, né? As crenças religiosas têm influenciado a vida de milhões de pessoas, condicionando suas visões de mundo e seus comportamentos. O ateísmo das massas, ao qual Habermas se referia nas últimas décadas do século XX, já não se demonstra tão forte. Portanto, se a presença das religiões é, em nosso tempo, tão vigorosa, cabe uma reflexão sobre tal fenômeno. Todavia, sob que prisma pensar essa presença da religião? Do nosso ponto de vista, a primeira coisa a se considerar nesta questão é que o discurso religioso é um discurso entre outros, no seio da pluralidade discursiva do mundo contemporâneo, ou seja, ela é mais um discurso, assim como o discurso dos não religiosos, assim como o discurso étnico, assim como o discurso culturalista, ou seja, é um discurso entre outros. Portanto, ela não é o discurso da verdade, que traz a verdade, mas também não é um discurso totalmente desprovido de qualquer forma de racionalidade. Então, a gente não pode trazer esse discurso religioso para a esfera pública de uma maneira dogmática e estritamente religiosa, levando-se a uma ideia de que esse discurso é o que vai trazer a salvação e a verdade para o mundo, mas também não devemos
totalmente descartá-lo como algo puramente irracional, sentimentalista, e algo que deveria ficar restrito apenas ao mundo, à esfera privada. Portanto, ela é um discurso, entre outros, no seio da pluralidade discursiva do mundo contemporâneo, do forte interculturalismo oriundo de uma rede de relações entre os mais diversos povos. Desse modo, o que nos cabe não é apenas entender por que a religião continua tão vigorosa, também, mas não apenas, quais as causas desse vigor, mas como ela pode participar e contribuir para o debate público nas democracias deliberativas. Certamente, nossas democracias tendem a ganhar mais com o esclarecimento dessa contribuição da religião do que entender as causas da existência religiosa no mundo secular. Partimos da perspectiva que as religiões possuem intuições morais que podem contribuir nos debates públicos sobre as mais diversas questões levantadas em nossas sociedades democráticas. As religiões tratam problemas que são relevantes para a ciência, para a filosofia e para a política. E aí eu faço uma citação do filósofo francês, Vancourt, que ele diz, cito, dada a natureza desses problemas e sua importância, concebe-se facilmente que a humanidade os tenha sempre encontrado em seu caminho e se tenha esforçado constantemente por encontrar-lhes uma solução. Bem antes do aparecimento dos sistemas filosóficos, o homem, nas religiões primitivas, formulou como pôde as questões fundamentais e propôs respostas, cujo alcance não se deve nem minimizar, nem exagerar. É certo que essas filosofias que precedem a filosofia se exprimem numa linguagem concreta, simbólica, em que a atividade inconsciente tem um papel considerável. Entretanto, não deveriam ser vistas como obras exclusivas do sentimento. Ao contrário, é o pensamento que se acha na base dessas construções, se bem que esse pensamento não seja exercido sob uma forma refletida. O pensamento, por conseguinte, se bem que sob uma forma direta e não reflexa, tem papel determinante na formulação dos problemas que se põe o homem da religião primitiva e no encontro das soluções. Noutros termos, é por um esforço de razão que a humanidade tomou, desde o começo, consciência do enigma do universo e procurou respostas para os problemas que surgem da existência e do mundo à nossa volta. Um reconhecimento de uma presença positiva da religião na vida humana, seja individual, seja do ponto de vista social, é patente, inclusive, entre autores tradicionalmente reconhecidos como críticos da religião. É interessante porque, embora autores contemporâneos tratam dessa presença e, de certa maneira, dessa importância da religião no debate público, vendo, portanto, um aspecto positivo da presença religiosa no mundo, eu fui buscar em alguns autores modernos, mais detidamente autores que eu pesquiso há algum tempo, e especificamente sobre esse tema da religião, e encontro neles também uma certa perspectiva positiva da religião no mundo. Por exemplo, autores como Feuerbach e Marx, que são considerados, juntamente com Nietzsche e Freud, aqueles grandes críticos, né, destruidores das bases da religião. E você lendo atentamente as obras desses autores, você percebe que neles, embora haja, de fato, uma crítica da religião, mas há um reconhecimento de uma contribuição da religião para a vida humana, né? Por exemplo, o caso de Feuerbach, que ele indica, em linhas gerais, que a religião não significa algo à parte da história humana, pois, aí eu cito Feuerbach, a essência da religião, tanto subjetiva quanto objetivamente, nada mais revela e expressa que não a essência do homem. Nesse sentido, a religião possui um caráter positivo na medida em que expressa a essência humana, o que há de mais humano nos indivíduos. O discurso religioso, por conseguinte, traz os anseios, os desejos, as vontades que os indivíduos carregam em cada momento de suas histórias. E mais uma vez eu cito Feuerbach quando ele diz: a religião é para o homem exatamente tão necessária como o é a luz para o olho, o ar para os pulmões e a comida para o estômago. A religião faz profissão e é a declaração de tudo que sou.
E o que sou, antes de tudo, é um ente que não existiria sem luz, sem ar e sem água, sem terra, sem alimento. Isto é, um ser por inteiro dependente da natureza. Obviamente que Feuerbach está mostrando que a religião é importante para o homem do ponto de vista do próprio homem, não do ponto de vista da religião em si, ou de um ponto de vista divino, sagrado. Mas não deixa de demonstrar um aspecto positivo da religião na medida em que o discurso religioso é um discurso humano também, do homem e sobre o homem, né? A religião, portanto, na perspectiva feuerbachiana, mantém relação direta com a natureza mais profunda do homem. Num sentido semelhante ao de Feuerbach, Marx reconhece que a religião pode contribuir positivamente para o entendimento da condição humana, mais especificamente, no caso do pensamento marxiano, da sua condição social. É bastante conhecida a afirmação de Marx, cito, a religião é a teoria geral deste mundo, o seu resumo enciclopédico, a sua lógica em forma popular, o seu ponto de honra espiritualista, o seu entusiasmo, a sua sanção moral, o seu complemento solene, a sua base geral de consolação e de justificação. Já como protesto contra a miséria real dos homens, conforme Marx, o discurso religioso nos permite apreender as lacunas, as contradições, os males presentes na vida humana, que são fruto da insuficiência secular. Então, a religião, esse vigor da religião, ela já é uma expressão de uma insuficiência secular, de uma contradição que o mundo secular traz, na medida em que promete ao homem autonomia, liberdade, né, efetivação de direitos, e que, de fato, isso não ocorre. Então, o próprio mundo secular, com as suas insuficiências, ele abre as portas para um retorno ou para um revigoramento da religião. Além disso, esse protesto é feito de forma indireta, não intencional, fruto das aspirações dos indivíduos por um mundo melhor. Quando o camponês faminto e oprimido brada ao seu Deus, pedindo com clamor por justiça, grita contra a injustiça, a crueldade e a falta de humanidade deste mundo. A representação religiosa é a um só tempo, portanto, e indissociavelmente a expressão de uma carência, a tradução negativa da miséria real, e um processo de defesa, decididamente passivo e voltado ao fracasso, já que reforçando a alienação, mas é também reativo, enquanto manifestação da conscientização confusa de tal carência. Ainda que levando a uma resposta inadequada, a religião não deixa de ser uma tentativa de resposta, que pressupõe, para tanto, a exigência obscura de escape do estado atual. Portanto, a presença da religião nas sociedades seculares vem sendo tema de debates, né, entre diversos pensadores, desde a modernidade, por exemplo, como eu mostrei aqui com Feuerbach e Marx. E o importante de se destacar é que, mesmo entre seus críticos, a religião sempre é apresentada com um aspecto positivo também. Contemporaneamente, essa presença da religião no debate público, sua presença nas democracias deliberativas, vem ganhando novos contornos. Kahneman apresenta essa nova configuração nos seguintes termos, cito, assim, levanta-se a seguinte questão, sob quais pressuposições a religião, em virtude dessa tendência para uma modernização descarrilhada, pode estar presente e obter validade na esfera pública, política e cultural de uma sociedade pluralista, sem que, com isso, seus princípios liberais e democráticos sejam prejudicados. Nesta perspectiva, portanto, a secularização não é mais entendida como uma marginalização progressiva da religião, mas como um processo que permanece entrelaçado com o legado da religião e referido a ela. Habermas fala de um processo de aprendizagem complementário, no qual cidadãos religiosos e não religiosos levam a sério, reciprocamente, suas contribuições sobre temas controversos na esfera pública, portanto, também por razões cognitivas. Essa perspectiva é o que podemos chamar de era pós-secular, que foi um termo cunhado por Habermas, também por Charles Taylor, muito discutido por esses dois autores.
Esta é uma era onde se fomenta o diálogo entre as religiões e o mundo secular no seio da democracia deliberativa, sem, contudo, perder de vista as conquistas da secularização, mas, ao mesmo tempo, reconhecendo a relevância das intuições religiosas no debate público. Essa intuição ganha expressão com o conceito de sociedade pós-secular, de que também as sociedades modernas, em virtude de sua secularização avançada, e cada vez mais por avançar, permanecem referidas a potenciais de razão contidos nas religiões. Através desse conceito, Habermas quer tornar claro que, na relação da sociedade e da cultura seculares com a religião, é necessário um novo estágio de reflexão, porque sempre vem à luz mais claramente que o processo de secularização vai acompanhado não apenas de benefícios, mas também de perdas e riscos. Uma intuição que, segundo a compreensão de Habermas, é promovida hoje especialmente pelo desenvolvimento das biociências. A fim de não se tornarem gradativamente cegas para estas perdas e riscos, também as sociedades secularizadas precisam ainda levar a sério as religiões e incorporá-las ao processo de autocompreensão social. Essa também foi uma citação que eu tirei do texto do Kahneman. A condição para a participação dos religiosos no debate público é que eles devem traduzir suas intuições essenciais para uma linguagem pública e secular, tornando seus discursos compreensíveis a todos os envolvidos no debate, sejam eles religiosos ou não. Mas quando falamos de intuições fundamentais, a que estamos nos referindo? Em primeiro lugar, estamos falando de certos conteúdos cognitivos. É importante que se destaque isso. A religião não é desprovida de conteúdos cognitivos. Então, quando falamos dessas intuições, estamos, sim, falando de conteúdos cognitivos, de conteúdos racionais. Em segundo lugar, estamos nos referindo a intuições morais. Esses conteúdos cognitivos e essas intuições morais podem ensinar aos indivíduos seculares novas posições e perspectivas, às vezes tão significativas, especialmente, como destaca Habermas, no âmbito das questões bioéticas. Portanto, passando agora para a segunda parte do meu texto para concluir, reflitamos um pouco sobre algumas dessas intuições religiosas fundamentais. As religiões tratam do mundo dos homens, seu destino na Terra. Portanto, ao contrário do que muitos pensam, as religiões não são apenas espaços para querelas metafísicas ou sentimentalismos egocêntricos, embora também aconteça, como o professor Jovino bem expressou há pouco. As grandes tradições religiosas tratam dos nossos assuntos terrestres, humanos, portanto, não conduzem à busca de um céu desencarnado. Tal perspectiva fica patente, por exemplo, no caso da tradição judaico-cristã nas doutrinas da criação e da encarnação. No caso da doutrina da criação, o mundo e o homem são vistos como radicalmente distintos de Deus, devido à sua condição de criatura. Assim, a realidade mundana é profana, sim, e a religião reconhece isso. Ou seja, ela tem uma consistência em sua organização própria, em sua autonomia. Mesmo que para essa tradição o mundo seja dependente de Deus, ele, o mundo, possui uma organização própria, autônoma, que significa dizer que os homens são livres e iguais e senhores da história. O mundo não constitui objeto de mito, mas uma história. Ele é posto à liberdade e responsabilidade dos homens. Essa ideia rompe com os argumentos segundo os quais os acontecimentos são desejos de uma vontade divina. Certamente que a doutrina da criação não é suficiente para explicar o dinamismo das nossas civilizações, mas certamente colaborou e ainda pode colaborar com questões políticas e jurídicas no progresso do regime social democrático. Do mesmo modo, a doutrina da encarnação, ou da kênose, do esvaziamento de Deus, restituiu ao homem sua dignidade primordial, na medida em que Deus assume a condição da criatura, demonstrando o valor de sua vida humana. Podemos destacar ainda a perspectiva social aberta por determinadas correntes religiosas, como, por exemplo, o cristianismo da libertação, que luta contra a idolatria, não contra os não religiosos, que ao contrário do que muita gente pensa, que o cristianismo
quando se fala de idolatria, luta contra os não religiosos. Não é uma luta contra os não religiosos, mas é contra os ídolos, né, que causam a morte. Como, por exemplo, no caso do cristianismo da libertação, esse ídolo é identificado com o mercado. É uma forte crítica moral e social do sistema mercantil que existe, né, que é o capitalismo, como um sistema injusto. Essa corrente defende a libertação humana na história como antecipação da salvação final em Cristo, bem como tece uma crítica às teologias dualistas, que põem a vida celeste como única vida digna e verdadeira, menosprezando a vida na Terra. Enfim, defende a solidariedade e o desenvolvimento dos povos, especialmente dos mais pobres, a tese da opção preferencial pelos pobres, né, como foi muito forte durante a década de 60 e 70, né, como alternativa para o modo de vida individualista imposto pelo capitalismo. A religião ensina virtudes também. Na história da humanidade sempre existiu medos e angústias. A religião sempre desempenhou o papel de transformar esses medos e essas angústias em esperança, na virtude da esperança. Embora essa esperança possa ser uma utopia de um paraíso imaginário, resulta em mecanismo de consolação e também de fraternidade. A dimensão religiosa no homem desperta aspectos positivos, os quais disciplinam a vida humana e contribuem para tecer um vínculo social estável, uma justiça com moderação e benevolência e uma sabedoria reflexiva com esperança. Determinadas crenças e práticas religiosas são, portanto, fundamentais para as ações morais. Existem diversos exemplos de crenças religiosas que inspiram comunidades e atos profundos de caridade e serviço altruísta. Estas contribuições positivas salientam a necessidade de preservar os direitos humanos fundamentais. Em suma, as religiões podem contribuir para uma sociedade mais estável. Por conseguinte, as pessoas e as instituições religiosas continuam a desempenhar um papel importante, moldando as questões morais e sociais e contribuindo com a democracia deliberativa. Como acontece com outras organizações e causas dignas, as pessoas e as instituições religiosas merecem ser ouvidas na esfera pública. Tanto as vozes religiosas como as seculares devem ser ouvidas. É claro que a aceitação da liberdade religiosa não pode ser feita em prejuízo de outros interesses da sociedade. O extremismo religioso que ameaça outros não deve ser aceito. No entanto, o processo legal e legislativo fornece um meio que permite continuamente proteger, moldar e definir a liberdade religiosa para que esta não domine de modo absoluto. Embora as proteções razoáveis sejam bem-vindas, elas devem respeitar a separação saudável entre o secular e o religioso. E aí eu cito uma professora da PUC de São Paulo, Marielle Silva, que diz: estudar os fenômenos e sistemas religiosos como parte da cultura significa apreender um fator identificável da experiência humana que se apresenta como imagens que passaram através de milhares de pessoas ao longo de diferentes tradições. O reconhecimento de que, em termos de religião, a variedade é, acima de tudo, humana, significa compreender o nosso lugar no panorama religioso, reconhecendo os outros menos como competidores, mas sim verdadeiramente como companheiros de aventura existencial, reforçando o que o Habermas falou, né, do aprendizado mútuo, né, que pode ocorrer entre religiosos e não religiosos. Então, o meu tempo já vai um pouco avançado, eu vou concluindo a minha fala com essa reflexão, e, como eu disse no início, né, elas são mais provocações, talvez sejam difíceis de serem aceitas por alguns, mas a título de reflexão, né, de inquietação, de problematização, eu as trago aqui para o nosso debate. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer o espaço e estou aberto a qualquer esclarecimento. Obrigado, pessoal. Boa tarde.